Você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro. Que história é esta? Que história que me foi contada ou relembrada? Me lembraram desta história, a história de Lídia. Lídia era uma moça comum, extremamente comum, moça de periferia, moça de centro de São Paulo, moça de São Paulo. Saía, namorava, passeava, gostava de uma cervejinha, nada de torto, nada de errado, estudava e estava atrasada nos estudos, já com 20 anos, não havia tirado o 2º grau ainda. Foi uma estupidez, ela tinha 19, não 20. Foi uma estupidez aquela briga com o pai e com a mãe, uma estupidez. Um dia ela saiu, foi numa balada, voltou 4, 5, 6 horas da manhã e ficou conversando com o rapaz no portão de casa. Não foi só conversa, foi amasso, foi beijo. O pai de dentro de casa olhando e se oriçando, se coçando de raiva. A filha não saía do portão, ele chamou: Lídia! Já vou, pai. E que foi nada, ficava se amassando, se beijando. Quando ela entrou já clareando o dia, foi uma brigaiada e a mãe foi contra ela. O pai que foi duro: se quiser viver nessa casa tem que ser como moça direita. Mas eu sou direita, pai. Não é direita, não. Moça que fica se esfregando no portão de madrugada não é direita. A mãe foi em apoio do pai. No dia seguinte ela estava de bico e o pai falou: tá de cara feia ainda? Faz coisa errada e tá de cara feia? Se quiser sair dessa casa, pode sair. Não ajuda, não trabalha, não faz nada e ainda fica jogando o nome nosso na lama. Ela com raiva saiu de casa. Foi uma besteira, uma bobagem. Ela com raiva saiu. Falou: fico na casa de uma amiga, 2, 3 dias, volto pra casa. Mas nenhuma amiga a aceitou. Sabe o que é? Meu pai é bravo. Sabe o que é? Minha mãe não deixa. Sabe o que é? Sabe o que é? Ela não teve pra onde ir. Teimosa, não voltou para casa, foi para o centro de São Paulo, bateu na casa de um namorado. Ô, tudo bem? Ô, mano, aqui não dá pra ficar, meu pai, minha mãe, aqui não dá pra ficar. Ela ficou na rua. Durante 2 dias, ela ficou na rua. E como aconteceu, eu não sei. Ou melhor, eu sei, mas também não dá pra contar, porque é sempre igual. Aparece um gavião, um garanhão, um explorador, e em pouco tempo Lídia, que era boa menina, agora era uma prostituta. Agora era uma mulher da vida. Andando de lá para cá, fazendo o denominado trotuar. Ela era da vida difícil, que falam que é vida fácil. Ela era da vida fácil, que não é tão fácil assim. E ela fica. Só que cada dia que passa ela chora. Ela detesta aquela vida, ela não nasceu para isso. Ela se sente suja, porca, envergonhada. Circunstancialmente ela foi parar lá. Circunstancialmente ela foi para a prostituição. Por um punhado de notinhas de real, ela se entregava ao primeiro que aparecesse, ao segundo também e ao terceiro e vários. E assim Lídia durante 8 meses fica nessa vida. Durante 8 meses ela morando em pensões baratas, até que alugou um apartamento, até que decidiu, ela ia sofrer. Ela ia sofrer, mas não ia continuar naquela vida. Não ia continuar naquela vida, ela arrumou um emprego. Balconista numa farmácia, ela começou a trabalhar. Ela não tinha do que se envergonhar agora.
Ela durante 8 meses foi da rua. Durante 8 meses foi mulher de rua. Agora não. Agora trabalhava. Agora trabalhava e queria esquecer aquilo. Queria esquecer, mas sempre encontrava um e outro. Sempre encontrava, Lolita. Mas não era Lídia. Lídia, seu nome verdadeiro, Lolita, seu nome de guerra. Lolita, que legal, você tá bonita. Vamos fazer um programa? Ela havia desistido daquela vida. Foi por isso que Lídia, depois de estabilizada, não muito, ela decidiu sair de São Paulo e foi para Campinas. Em Campinas, arrumou um emprego na mesma rede de farmácia que ela trabalhou aqui em São Paulo. Já não tinha tanto conhecido, já não encontrou ninguém. E o tempo passou. Lídia, agora uma moça que se defendia honestamente. Foi quando ela conheceu o Márcio. Foi quando ela conheceu o Márcio. Márcio gostou dela. Márcio, dono de uma lavanderia em Campinas, estava bem de vida. Começaram a namorar, ficaram noivos, casaram. Ela voltou a ter contato com o pai e a mãe, mas nunca contou a Márcio aquele tempo de prostituição. Estava feliz da vida, bem casada, feliz da vida, mas morria de medo. Ela morria de medo de encontrar alguém que a reconhecesse. Ela mal saía de casa. O marido nem compreendia. O marido queria levá-la aqui, ali, shopping, nem pensar. Ela morria de medo de ser reconhecida. Pintou o cabelo, mudou o jeito de se vestir, mudou a sobrancelha, mas era a Lídia, a Lolita. Dois anos de casamento e ela era feliz. Ela era muito feliz. Estava super feliz da vida. Até que aquele dia no mercado ela encontrou o Roque. Ô Lolita, que mundo pequeno! Ela fingiu que não era Lolita. Lolita, eu não, sou Lídia. Que é isso, Lolita? Que é isso? Você tá trabalhando em que casa? Tá trabalhando aonde? Viracopos? No bairro de Itatiaia? Região boêmia de Campinas. Não, eu casei. Ah, você casou? Casou com quem? Você não conhece, o cara aqui é de Campinas. Ele sabe da tua vida. Não, pelo amor de Deus. Foi o suficiente. Ó, que era vagabundo. Ó, que começou a extorquir. Ó, que seguiu Lídia, viu aonde ela entrou, na casa boa que ela morava. Já no dia seguinte ele bateu: ô Lídia, que legal, você tá morando bem. Lídia, acontece o seguinte, não que eu tô fazendo chantagem com você, é que eu tô numa pior. Você me descola uma grana pra mim, lembrando os velhos tempos, bons tempos. Teu marido não sabe, né? Era chantagem pura. Ela arrumou um dinheiro, arrumou outro dinheiro. A chantagem nunca iria parar. Aí ela tinha que tomar uma decisão. E tomou a difícil decisão de contar ao marido. Ela não tinha mais dinheiro, não dava mais. Ela estava cansada de ser chantageada, extorquida. Estava cansada de pagar, nunca terminaria aquilo. Ela chega ao marido Márcio e revela: Márcio, está acontecendo isto. Tintim por tintim ela conta.
Márcio olha para ela estupefacto, perplexo. Quer dizer que eu me casei com uma vagabunda? Quer dizer que eu me casei com uma mulher de rua? Quer dizer que eu me casei com uma prostituta? Não, você casou com uma mulher regenerada. Quer dizer que você me escondeu que eu podia ter tido você por 10 mil réis? A briga do casal e na briga. A briga do casal e na briga. Márcio pegou uma faca, esfaqueou várias vezes Lídia e matou. Só se sabe da história porque Márcio na delegacia falou de um nome que ela havia dito, Roque. Nem sei se é esse. Regenerada, lutou, casou, encontrou um chantagista. Teve que contar ao marido. Teve que contar. Mas ia menos dia ele ficaria sabendo através do Roque. Mas ia menos dia. Ela já não dormia, não comia. Estava com medo de ser descoberta. Pela própria boca contou e morreu. Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro. Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio. No carro dele, na volta, eles estavam felizes. Na volta, aquele sinal ficou vermelho. Aquele semáforo ficou vermelho. O marido parou. O bandido chegou. Ele veio não se sabe da onde. Tem um matinho ali, ele saiu do mato, acho. Ela falava acho. Era só um bandido. Só um bandido armado. Ele encosta o revólver na cabeça do marido dela. Passa pro lado. O marido, ele tentou reagir, recebeu uma coronhada, começou a sangrar pelo nariz. Ela foi obrigada a passar para o banco de trás, tudo rapidamente. Tudo assustadoramente. Uma cena violentíssima, mas rapidíssima também. O bandido pega o volante do carro e vai. Ele entra numa rua erma. Tem mato ali. Ele para o carro. Ele fala, fica aí. Ele fala pra ela. E entra com o marido dela no meio do mato. Ela ouve 2 tiros, 2 disparos de arma de fogo. Ela se encolhe. O bandido volta. O bandido voltou. O bandido começou a rasgar a roupa dela. O bandido ia possuí-la. Era um estuprador. E o marido dela. Ela pergunta, meu marido Edgar. Não se preocupe. Ele está numa melhor. O bandido falou, não se preocupe, ele está numa melhor. E a violentou. Rasgou a sua roupa. A violentou no banco de trás do automóvel do marido, do táxi do marido. Depois ele pegou o volante, deu partida, a deixou a 500 metros daquele local. Ela ficou jogada na rua. Ele jogou
na rua. Sandra, ela perguntou: aonde é a delegacia? Aonde é a delegacia? Não apareceu uma só pessoa que deu carona para ela. Não apareceu ninguém. Ela foi caminhando. Não apareceu uma viatura de polícia, nada, ninguém. Não apareceu nada. Ela chega ao distrito policial e conta a sua história. Será que ela sabe? Será que ela saberá chegar aonde o marido dela deve ter sido baleado? Ela diz: eu acho que sei. Eu acho que sei. Eu acho que sei. Uma viatura. O marido foi encontrado. O marido foi encontrado. Ela sabia. Ela já havia dito: mataram meu marido. Estava morto mesmo. O marido dela com 2 tiros na cabeça. Estava estirado no chão. Estava caído. Já morto. Ele morreu instantaneamente. Retrato falado. Não, ela não tinha condições. Ela falou: era um elemento negro, cabelo curtinho, orelha grande, olho grande. Ela falou: ele era forte. Retrato falado não. Amanhã talvez. Ela entrou em choque. O marido assassinado. O marido assassinado. O marido morto. E ela violentada. Ela foi levada a um hospital. Ficou hospitalizada. Doente, acamada. Ela estava bem ferida. Judiaram dela. Estupraram violentamente. Até com a mão. A machucaram. O cara era um sádico. O cara era um sádico. Ele judiou dela. Foi difícil. Nem no enterro ela foi. Nem no enterro ela pôde ir. Estava em estado de choque. Desorientada. Completa e totalmente tonta. Desorientada mesmo. Fazer o quê? Ela, dias depois, 2 semanas depois, ela prestou o depoimento. Ela confirmou tudo, tentou fazer um retrato falado. Não conseguiu. Ela dizia: eu me lembro dos olhos dele. Ele tinha os olhos esbugalhados, orelha grande, era negro. Só me lembro disso. O choque faz isso mesmo. O choque faz isto mesmo. O choque faz com que a pessoa esqueça, ou não lembre de pormenores, ou tenha medo. Ela chorou de novo. E como chorou. Ela que falava: eu e meu marido, nós éramos o casal mais feliz do mundo. A gente comeu pizza, tomou vinho, riu. A gente lembrou do nosso passado. A gente lembrou do nosso conhecimento. A gente lembrou de tudo. E ele morreu naquela noite. Ele morreu
E o cara ainda me usou, me abusou, me violentou, me violou, me estuprou. Ela foi liberada. Não houve uma só pessoa na delegacia que não tenha ficado com uma pena, com dó daquela mulher de nome Sandra. Principalmente um velho investigador, acostumado a tudo, mas revoltado com bandido. Foi ele mesmo. Ele estava passando por aquele local. Não era ela? Não era ela? Será que era ela? Será que eu tô tendo uma visão? Ele viu Sandra naquele táxi. O táxi do marido foi encontrado dias depois. Não era o táxi do marido, era um outro táxi. Ela estava no banco da frente, saindo de um motel, de um motel, de um motel, de um motel, de um motel. A triste, a sofrida Sandra, o investigador, fica de queixo caído. Fica de queixo caído. Ela. E pensar que eu chorei por ela. E pensar que eu sofri por ela. E pensar que ela enganou todo o DP. Um mês, 15 dias depois daquele depoimento fantástico, triste, choroso, ela é encontrada saindo de um motel sorridente com um taxista. O investigador chega no DP. Doutor, o senhor nem acredita o que eu vi. Doutor, vamos pegar essa mulher e dar um ralo nela. Vamos pegar essa mulher e dar um ralo nela. Ele contou e o delegado mandou buscar a mulher. A história que Sandra contou. Eu fui no motel, sim. Fui para esquecer meu marido. Esquecer seu marido, dona? Eu fui com um amigo dele. Ele tá me consolando. É um amigo dele, um taxista. Pega o amigo. Dá um ralo no amigo. Não precisou. O amigo pego e interrogado contou. Tudo não passou de uma farsa. Tudo não passou de uma mentira. De um plano muito bem elaborado. Todo mundo caiu. Todo mundo acreditou. Aquele taxista era amante não eventual dela. Já era amante há muito tempo. Ela queria ficar com o ponto táxi alvará do marido. Ela ficou mesmo. No começo, ela bolou. Não teve assalto. Eles se encontraram. O taxista atirou no marido dela, taxista também. Matou. O diabo ajuda a fazer, mas não a esconder. Viram. A possibilidade era mínima, mas o diabo pode tudo. Pra coisa ruim é com ele mesmo. Ele mostrou ao investigador ela saindo do motel. O diabo ajuda a fazer, mas não a esconder. O velho ditado que veio à tona outra vez. Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro. Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro. Cana. Cana por quê? Você está preso e não seja cara de pau. Eu não fiz nada. Eu tô desempregado, é só isso, mas
Eu tô procurando emprego. Eu tô desempregado porque não acho emprego, eu não sou vagabundo. Cana por quê? Tô sendo preso por quê? Uma bofetada na cara. Entendeu por que você está sendo preso? Não entendi, vocês estão me batendo por quê? Eu não fiz nada, eu sou direito, honesto. Eu não devo absolutamente nada. Roberto em plena rua, em pleno centro de Santo André, era preso. Roberto era de boa família pobre, porém muito honesta e decente. Roberto não tinha passagem nenhuma por delegacia nenhuma. Ele nunca tinha entrado numa delegacia, nunca, nem para tirar documentos. Ele estava morrendo de medo. Deve ser engano. Você pensa que eu sou bobo? Disse o investigador. Os outros investigadores o algemaram. Ele foi colocado à força no carro da polícia e levado ao distrito policial. No distrito, é ele, doutor. Não resta a mínima dúvida, é ele. Leva para a sala de reconhecimento. Ele foi colocado junto com outros 5. Vira para a direita, vira para o centro, vira para a esquerda, abaixa a cabeça, levanta a cabeça. Ele foi reconhecido. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ele foi reconhecido inúmeras vezes. 6. No primeiro dia, pelo menos 6 vítimas o reconheceram. Que azar que ele deu, hein, doutor? O investigador dizendo: que azar que ele deu, burrice, passou em frente ao consultório. De novo, acho que ele pretendia voltar lá. O ladrão estuprador de Santo André. O ladrão estuprador de Santo André. Ele atacava dentistas. Chegava, falava que queria fazer um orçamento. Ficava esperando a dentista. Quando a dentista ficava só com ele, ele sacava uma arma. Estuprava no consultório dentário. Quantas vítimas dele em todo o ABC, em Santo André principalmente, mas em Mauá, Ribeirão Pires, Riacho Grande, São Bernardo, São Caetano, Diadema, em todo o ABC, algumas de São Paulo também. Foram dezenas as vítimas dele, sempre a mesma maneira de agir, sempre o mesmo modo de ação. Ele chegava, quem não queria nada, como quem não queria nada, chegava, quero fazer um orçamento, espera. Quando ele era atendido, ele sacava daquele revólver, ameaçava, estuprava demoradamente. Depois roubava muita coisa, objetos, material dental, aparelhos. Ele roubava, ia embora, amarrava a vítima e ia embora. Geralmente em final de expediente, em fim de tarde. Mas felizmente, ali no centro, ele foi reconhecido. Uma vítima dele, uma dentista. A dentista estava saindo do consultório para tomar um lanche. Há meses ela fora atacada. Ela estava ainda traumatizada, estava sob forte trauma. Ela foi violentamente violada, espancada, roubada, brutalizada. Ela estava traumatizada ainda. Naquela tarde, depois do estupro, meses depois, ela saiu para ir à padaria e viu. Ela viu o cara. Era ele. Ela olhou. Ele não a reconheceu. Ela viu. Era ele. O mesmo cabelo, a mesma cicatriz. Uma cicatriz na sobrancelha.
Ela olhou demoradamente, não tinha a mínima chance de erro. Passava uma viatura, ela fez sinal. Ela fez sinal, uma viatura da Polícia Civil. Ela contou, prenderam, preso estuprador de dentistas. A notícia correu. O delegado, para não cometer erros, chamou outras vítimas, outras dentistas que reconheceram, mas reconheceram prontamente, sem a mínima margem de dúvida, sem a mínima sombra de dúvida, reconheceram. No primeiro dia foram 6 os reconhecimentos positivos, nenhum negativo. Ninguém ficou em dúvida. Na semana seguinte, com a divulgação da notícia, outras 12, pelo menos 12 vítimas reconheceram Roberto. Justo Roberto, sempre assim. Sempre assim. Um cara acima de qualquer suspeita. Roberto, ele negava. Mas me dá um álibi. Aonde você estava no dia... Como ele queria saber? Se eu te perguntar, o que você estava fazendo no dia 12 de setembro? Você sabe? Às 3 horas da tarde, você sabe? E no dia 14 de outubro? E, mais recentemente, no dia 7 de janeiro? Você sabe? Ainda mais, você pode falar, estava trabalhando. Se você está empregado, tem o cartão de ponto. Mas se você está desempregado, você não lembra. Não lembra, meses depois. E o reconhecimento positivo. A dentista ainda lembrou uma delas. Ele tinha um dente cariado desse lado aqui, o pré-molar. E tinha mesmo. Ele não confessou. Sempre negou. Taxativamente negou. Ele sofreu na cadeia. Estuprador sofre na cadeia. Ele dançou, infelizmente, a dança da garrafa. A dança da garrafa, os outros presos se reúnem e fazem aquele que é estuprador vestir uma calcinha e dançar a dança da garrafa sentando em cima da garrafa. É um procedimento padrão em cadeias, mas padrão negativo, mais comum. O que Roberto sofreu? Sofreu. Foi condenado a 5, a 8, a 12, somando as penas nos 16, 17 casos que ele foi julgado. Dava mais de 70 anos de cadeia. 70 anos de cadeia. Ele já tinha cumprido 3. Foi quando aconteceu um fato flagrante. Foi um flagrante. Em Santo André, um rapaz chegou num consultório dentário, pediu um orçamento, estava atacando a dentista quando chegou uma cliente tardia que percebeu e chamou a polícia. O estuprador foi preso em flagrante. Nossa, ele não estava preso? O cara fugiu da cadeia e estava estuprando de novo. Não é. O cara tá preso. Mas é o cara, eu sei, eu que prendi. O investigador, quando levado para a delegacia, este segundo estuprador, o investigador, lembrou, fui eu que prendi, é o mesmo cara. Olha a cicatriz.
na sobrancelha. É o mesmo cara. Impressionante. Impressionante a semelhança. São irmãos? Não eram. Pareciam irmãos gêmeos. A cor dos olhos, o cabelo, a cicatriz, a mesma cárie, o mesmo jeito de andar, de falar, a mesma voz. Impressionante. Interrogado, este segundo confessou todos os estupros dos quais o outro estava acusado. Roberto era inocente. Voltar no tempo não dá, mas a semelhança era indescritível. Não indescritível não era, era total. Sabe quando parece irmão gêmeo? Até irmão gêmeo tem pequenas diferenças. Não tinham. O mesmo pai não era. Caprichos da natureza, erros da justiça. Mas como? Houve tanto reconhecimento, 16, 17, 18 vítimas reconheceram prontamente. Não havia margem de erro e estava tudo errado. Não era, Roberto. Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro. Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro. Eu faria outra vez. Aliás, eu faria tantas vezes até acertar. Eu faria 1000 vezes. Não estou arrependida de jeito nenhum. Não estou arrependida. Arrependimento não existe neste caso. Eu faria de novo, de novo, de novo, de novo. Jussara, ela conta a história dela. Jussara, ela era feliz. Não era totalmente feliz, mas era feliz. Tinha uma vida boa, tinha uma vida sossegada. Jussara, com 22 anos, vivia amaziada, morava com Marcos, gostava de Marcos. Marcos, um homem honesto, um rapaz trabalhador, decente, bonito, um rapaz que gostava muito dela. Jussara, ela que conta. Eu era feliz. Eu sentia que faltava alguma coisa. Alguma coisa que eu não sabia o que. Faltava, mas eu era feliz. A gente saía, a gente passeava, a gente ia em cinema, a gente ia em shopping. Final de semana, às vezes, a gente descia para a Praia Grande, para Mongaguá. A gente ia na praia. A gente era muito feliz. Faltava alguma coisa.
Jussara e Maria Helena. Maria Helena foi pondo a mão. Ele faz isso, ele faz aquilo. Maria Helena foi pondo a mão, e quando Jussara percebeu, ela estava na cama com Maria Helena. Ela teve um caso com Maria Helena. Ela conta, pela primeira vez na vida, ela se sentiu totalmente realizada. O que faltou com o companheiro dela, Marcos, ela encontrou com Maria Helena. Era isso que faltava, ela disse. Era isso que faltava. Ela fica apaixonada pela amiga. Ela não sabia que Maria Helena era simpatizante, digamos assim. Ela não sabia que Maria Helena gostava de mulher. Maria Helena e elas começam a se encontrar e Jussara se apaixona. Jussara encontra o que sempre procurou, o êxtase, a satisfação total. E ela não quer trair. Ela gostava de Marcos. Marcos não merecia aquela traição. Por isso ela foi sincera. Por isso ela chegou para Marcos e contou. Ela chegou e falou: Marcos, eu tô indo embora. Marcos não quis acreditar. Marcos, mas por que a gente é feliz? Você me traiu, quem é ele? Ela contou tintim por tintim. Não tem ele, tem ela. Não tem ele, tem ela. Eu era feliz com você, mas faltava alguma coisa que eu encontrei com Maria Helena. Eu vou viver com ela. Eu não quero trair você. Eu nunca te traí com um homem. Mas eu acho que a traição é eu deitar com uma mulher. Eu não quero, Marcos. Eu te quero bem, mas eu amo Maria Helena. De repente, Jussara, ela mudou completamente. Ela passa a viver com Maria Helena. As duas trabalhavam. A vida era diferente. Jussara amava e tinha um ciúmes mortal de Maria Helena. Ela tinha um ciúmes total, completo de Maria Helena. Um ciúmes doentio. Só que Maria Helena tinha várias amantes, inúmeras amantes. Maria Helena era, como é que eu posso falar sem ofender? Era sapatão já há muito tempo. Tinha várias amantes. Jussara morria de ciúmes. Ela queria ter Maria Helena só para ela. Queria ter Maria Helena como se fosse marido, só para ela. Maria Helena, ela gostou de Jussara, mas gostava daquela outra. Apareceu uma menina nova. Maria Helena começou a ter um caso. Jussara descobriu vários casos, mas aquele com aquela menina nova era mais sério. Foi por isso que naquela noite, quando Maria Helena chegou, Jussara quis ter uma conversa séria. E Maria Helena falou: eu gosto de você, Jussara. Eu vivo com você, mas eu não sei viver com uma mulher só. Eu não sou mulher de uma mulher só. Jussara estava preparada para esta resposta. Aquela faca que ela usou, aquela faca de cortar carne,
a facada profunda que ela deu em Maria Helena. Ela mesmo telefonou para a polícia. Maria Helena foi para o hospital. Jussara foi levada para a delegacia, onde foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio e contou a história. Eu fiz e faria de novo. Eu fiz e faria de novo. Eu amo esta mulher. Eu a quero. Eu quero saber do estado dela. Telefona pro hospital. Ela não morreu, morreu. Ela vai ser minha. O senhor acha, delegado, que ela volta pra mim? O senhor acha, delegado, que depois da facada que eu dei, não é prova de amor? Será que ela vai sentir que era prova de amor, a facada que eu dei? Eu dei a facada porque eu gosto dela. Será que ela sabe que eu gosto dela? Será que ela volta pra mim? Será que ela volta pra mim? Será que volta? Será que volta? Será que volta? Na Record, você ouve Gil Gomes. Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro. O que é a natureza humana? O que é a natureza humana, a mente humana? A mente de determinadas pessoas. Renato era um cara bacana, um jovem normal, pelo menos aparentemente normal, filho de boa família, bem criado, estudou em bons colégios, se formou no 2º grau, estava para entrar na faculdade, não entrou, prestou, não conseguiu aonde ele queria, mas Renato era um cara bacana, o que ninguém sabia. No fundo, Renato era complexado. Ele tinha um complexo com mulheres. Ele se achava rejeitado por mulheres. Isto porque 3 ou 4 garotas que ele tinha namorado terminaram com ele. E ele, eu não sou capaz de manter relacionamento nenhum. Sabe o cara que ficou com medo, que fica com medo, que está com medo? Assim era Renato. Um rapaz normal, aparentemente normal, mas com este complexo. Não era um complexo grave, mas era um complexo. Quando Renato conheceu Gláucia, Gláucia era viajada. Gláucia já tinha muita experiência, o triplo, mais do que isso, do que ele. Ela tinha muita experiência, era uma bela moça, Gláucia e Renato. Eles começaram a namorar, foi precipitação dele, foi uma precipitação danada dele. Ele logo começou a falar em compromisso sério. Ele logo começou a falar em amaziamento, em casamento, em vida em comum, em vida junto. Ela topou. Ele apresentou Gláucia para a família dele não como namorada, já como ela vai morar comigo, a gente vai casar. Ela vai morar comigo, a gente vai casar. O pai, a mãe dele, os irmãos dele detestaram Gláucia. Gláucia era o tipo de moça que usava roupas escandalosas, mas até aí, mas ela não tinha postura. Sabe que é a moça que não tem postura? Quando senta, cruza a perna, roupa curta, aparece tudo, falando umas piadas de mau gosto. A mãe dele detestou Gláucia, o pai dele detestou a moça. Os irmãos não aprovaram e falaram para ele, pai, mãe, irmãos falaram para ele. E ele disse: vocês são cheios de preconceito. Ela é uma moça boa, eu vou casar com ela.
Eu vou casar com ela. Não faz isso, filho, você vai se arrepender, disse a mãe. Não faz isso, disse o pai. Os amigos também aconselharam. Os amigos também, Gláucia era boleira, sabe a moça que parece que tá dando bola pra todo mundo, às vezes nem está dando bola, mas sorri e dá entrada pra todo mundo. Gláucia não tinha a mínima postura. Eu vou casar com ela, quer vocês queiram ou não. E casou. Quis casar, casou. Quem manda nele? Quem mandava nele? Bastaram 2 anos. Bastaram 2 anos para que ele soubesse que Gláucia estava pulando. Oi, primo. Abraçou, beijou na frente dele. Ele sabia que não era primo, mas ele precisava esconder. Ele comentou com o porteiro do prédio: você viu o primo da minha mulher? É um cara bacana, né? É primo dela, é primo, tá? É primo. Quando os irmãos dele chegaram nele e começaram a insinuar: olha, você precisa tomar cuidado com a tua mulher. Cuidado por quê? Pediu. Foi ela que quis a separação. Foi ela que quis a separação, ele não queria dar. Foi assim que eu tomei conhecimento da história, me contaram. Divórcio corre em sigilo de justiça, mas me contaram. Ele aqueceu a dar o divórcio somente numa condição: ele dividia, ele daria a pensão, ele daria tudo que ela queria, desde que acontece o seguinte: ela teria que pegá-lo em flagrante com outra mulher. Ele queria que o mundo soubesse que ele se separou porque ela o pegou. Ele não tinha outra mulher, ele arrumaria uma para ela pegá-lo em flagrante. Ela não quis, mas assim todo mundo vai ficar sabendo que você me traiu. O que eu vou falar pro meu pai? O que eu vou falar pra minha mãe? O que eu vou falar pra todo mundo? Vou falar pra todo mundo que eles tinham razão? Então faz o seguinte: eu pago pensão, te dou o que você quer, mas finge que você me pega com outra mulher e fala pra todo mundo que você se separou de mim porque você pegou seu marido, me pegou com outra mulher. Faz esse favor pra mim. Olha, eu aturei tudo que foi traição, eu te dou tudo que você quer, mas finge que você me pegou com outra mulher. Ela não quis.
entrou com um pedido de desquite. Entrou, saiu desquite, não sei depois o resultado. Não sei se ela pegou pensão, não sei se ela fingiu, mas o que é a vaidade humana? Ele não queria não ser traído, não era que ele sabia que era traído. Ele não queria que os outros soubessem. E ele bolou. Se ela me pegar com outra mulher e ela falar que tá me deixando porque aí não vai ficar feio pra mim, aí vai ficar até bonito. Foi o que ele pensou. O que é a mente humana?